Pazuello na CPI da Covid, compare as falas do ex-ministro com o que ocorreu na gestão dele. Ex-ministro da Saúde depõe nesta quarta-feira, 19, em comissão do Senado. O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depõe nesta quarta-feira, 19, na CPI da Covid no Senado. Compare abaixo as declarações de Pazuello com o que ocorreu em sua gestão à frente do Ministério da Saúde. Declarações na CPI. Pazuello afirmou durante o depoimento que nunca foi desautorizado por Bolsonaro e nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato. Em momento algum o presidente da República me orientou ou me encaminhou ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada. Absolutamente nada. As minhas posições e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente. Em nenhum momento o presidente me desautorizou ou me orientou a fazer qualquer coisa diferente do que eu estava fazendo, declarou o ex-ministro, veja no vídeo abaixo. Depois, o ex-ministro voltou ao assunto e afirmou: acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Nenhuma vez. Atos no Ministério, enquanto ministro, Pazuello. Em outubro, o então ministro anunciou protocolo de intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Um dia depois, Bolsonaro afirmou que o governo federal não iria adquirir vacina da China. Ele, Pazuello, tem um protocolo de intenções. Já mandei cancelar se ele assinou. Já mandei cancelar. O presidente sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. O ministério, então, voltou atrás e disse que não há intenção de compra de vacinas chinesas. Depois, Pazuello participou de uma transmissão ao vivo ao lado do presidente, ambos sem máscara, e afirmou que, senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Veja no vídeo abaixo. Declaração na CPI. Pazuello afirmou na CPI da Covid que sempre defendeu o isolamento social. Eu sempre me posicionei da mesma forma, medidas preventivas, incluindo aí o distanciamento social necessário em cada situação. Essa era a minha posição em todas as nossas ações de comunicação, afirmou o ex-ministro, veja no vídeo abaixo. Atos no Ministério, enquanto ministro, Pazuello. Em maio de 2020, o então ministro interino foi alertado pelo Comitê Técnico da pasta que, sem isolamento social efetivo, o país poderia levar até 2 anos para controlar a pandemia, veja no vídeo abaixo. Ao contrário do alerta, Pazuello orientou a reabertura das atividades econômicas e, 3 semanas depois da reunião, o Ministério publicou uma portaria sobre o retorno das atividades, enfatizando seus benefícios. Na mesma época, Bolsonaro também defendeu a manutenção dessas atividades. O governo federal, se depender de nós, estava tudo aberto com isolamento vertical e ponto final, afirmou o presidente. Declaração na CPI. Pazuello afirmou que não há possibilidade de o Ministério da Saúde interferir na execução das ações de Estado da saúde sem usurpar competências dos estados e municípios. Isso seria possível no caso de intervenção federal em algum estado. Atos do Ministério, enquanto Pazuello era ministro, a pasta. Em 7 de maio de 2021, a secretária da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde do Ministério, Mayra Pinheiro, afirmou que visitou Manaus em janeiro para difundir o uso de cloroquina entre médicos da capital manauara. Pinheiro integrou a equipe do governo federal que visitou unidades de saúde em Manaus pouco antes do colapso na saúde pública do Amazonas, em janeiro, que levou mais de 30 pessoas a morrerem por falta de oxigênio em 2 dias. A secretária afirmou, em depoimento ao Ministério Público Federal, MPF, que o objetivo da missão da equipe era orientar os colegas médicos, veja no vídeo abaixo.
Entre as recomendações estava o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. Tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina já tiveram sua ineficácia comprovada em diversos estudos científicos. Veja também. Declaração na CPI. Pazuello disse que ficou sabendo da crise em Manaus no dia 10 de janeiro. Fiquei sabendo no dia 10 de janeiro, à noite, em uma reunião com o governador de Manaus e secretário de Saúde. Chegamos no dia 10, no dia 11 abrimos o Centro Integrado de Coordenação e Controle e na sequência, no dia 12, começaram a chegar as aeronaves trazendo mais oxigênio, disse o ex-ministro. Atos no Ministério, enquanto era ministro, a pasta. Entre janeiro e fevereiro, o Ministério da Saúde mudou por 3 vezes a data em que foi informado sobre o colapso de oxigênio em Manaus, 8, 10 e 17 de janeiro. Em depoimento à Polícia Federal em Brasília, no dia 4 de fevereiro, Pazuello afirmou que não foi informado sobre a falta de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro, e sim 2 dias depois, no dia 10, na véspera da viagem que fez a Manaus. O fornecimento de oxigênio hospitalar entrou em colapso na cidade logo depois, nos dias 14 e 15 de janeiro. A versão contradiz um documento oficial entregue pela Advocacia Geral da União, AGU, ao STF, assinado pelo advogado-geral, José Levi. Ele afirmou que o Ministério da Saúde ficou sabendo da falta de oxigênio em Manaus no dia 8, pela White Martins. Em entrevista coletiva no dia 18 de janeiro, o então ministro mudou a versão inicial e disse que foi avisado pela empresa fornecedora no dia 8 de janeiro. Em 28 de janeiro, o Ministério da Saúde mudou a data novamente. Em documento com pedido de retificação enviado ao STF, Pazuello afirmou que só foi informado no dia 17 de janeiro. Declaração na CPI. Pazuello disse que o aplicativo Tratecov nunca entrou em operação. Segundo ele, a plataforma era um protótipo para facilitar o diagnóstico clínico feito pelo médico. Essa plataforma foi mostrada no dia 11, em Manaus, em desenvolvimento, era um protótipo e não foi distribuída aos médicos, disse Pazuello. Segundo ele, quem determinou o uso da plataforma foi a secretária da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde do Ministério, Mayra Pinheiro. Quem determinou foi a secretária Mayra, ela me trouxe como sugestão, quando voltou de Manaus no dia 6 de janeiro, que poderia utilizar um aplicativo, uma plataforma que já é desenvolvida para isso, para facilitar o diagnóstico clínico feito pelo médico, e que ela iria iniciar esse trabalho para fechar essa plataforma. Atos no Ministério, durante a gestão de Pazuello, a pasta. No dia 11 de janeiro, durante um evento em Manaus, o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Tratecov. O lançamento da plataforma também foi noticiado pela TV Brasil. Segundo a pasta, o Tratecov era uma plataforma de auxílio que trabalha a coleta de sintomas e sinais de pacientes, permitindo que médicos possam estabelecer, com maior segurança e rapidez, o diagnóstico e optar, conforme sua autonomia profissional, ao tratamento mais adequado. Na época, o então ministro defendeu o chamado tratamento precoce. O diagnóstico não é do teste, é do profissional médico, o tratamento, a prescrição, é do médico, e a orientação é precoce, e essa é a orientação de todos os conselhos de medicina, disse Pazuello. A pasta explicou, em janeiro, que Manaus tinha sido escolhida para estrear o Tratecov e que 342 profissionais já haviam sido habilitados para utilizar a plataforma. O G1 acessou a plataforma, que recomendava o tratamento precoce, com medicamentos ineficazes contra a Covid-19, como cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. Segundo o especialista ouvido na época, o código do aplicativo parecia programado para recomendar o uso dos medicamentos aos pacientes independentemente de alguns dos campos preenchidos. A plataforma saiu do ar no dia 21 de janeiro.